Olá, povo de Deus! Hoje, na sequência do nosso estudo sobre a Páscoa, nós vamos falar do Cordeiro de Sacrifício. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 6, nos diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para cada cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Meus amados, nós sabemos que o cordeiro, ele simboliza Cristo. Então, desde a saída do povo, da nação de Israel, do Egito, saindo da escravidão, após 430 anos, Deus manda que eles celebrem a Páscoa. Então, o cordeiro simbolizava Cristo. O pecador, ele trazia perante o sacerdote um cordeiro inocente, um cordeiro sem mancha, simbolizando Cristo sem pecado. Ele trazia em prol do seu próprio pecado. Então, o homem pecador, carregado de falha, de erro, de pecado, trazia um cordeiro sem mancha perante o sacerdote. E o sacerdote, quando ele era trazido perante o sacerdote, representando a figura de Deus, o sacerdote o examinava, o cordeiro, e como pecador, ele colocava diante do sacerdote um cordeiro que serviria de sacrifício pelo seu próprio pecado. Assim foi Cristo. Cristo, ele foi oferecido em sacrifício vivo perante Deus a favor do meu e a favor do seu pecado. E como sacerdote examinando o cordeiro, não achando nele nenhum defeito, simbolizando Cristo novamente, examinando Cristo. Ele não pecou, nem por palavra, por obra. Jesus, ele não tinha pecado, e nem por pensamento. E nós vemos que, após ser examinado, o cordeiro, vendo que o cordeiro não tinha defeito, o ofertante, aquele que tinha trazido o cordeiro perante o sacerdote, colocava sobre o cordeiro as suas mãos. O seu pecado era transferido para o cordeiro inocente. Nós sabemos que quando nós colocamos a nossa confiança sobre a cruz, toda a justiça, toda a santidade que foi realizada através daquele ato da morte de Cristo, aquele sangue derramado veio purificar os nossos pecados. Então toda a justiça, toda a santidade foi transferida para nós através do cordeiro que morreu. Como aquele cordeiro morria
em prol daquele pecador que oferecia para o sacerdote. Cristo morreu no nosso lugar, então toda a nossa culpa, ela foi levada sobre Cristo. Nosso pecado foi transferido para Cristo. E a sua bênção, o seu favor, a sua justiça, a sua santidade é transferida para nós. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos santificados e nós somos justificados de todos os nossos pecados. Quando acabava-se de fazer aquela imposição de mãos sobre o cordeiro, que o pecado daquele ofertante, do pecador, era transferido para o cordeiro, o sacerdote entregava uma faca para aquele ofertante, para o pecador, e o pecador matava o cordeiro para ser oferecido em sacrifício ao seu favor. Os nossos pecados, meus amados, eles mataram o Senhor Jesus. Foi pelo meu, pelo seu pecado. Cristo morreu em nosso lugar. Quando ele expira na cruz, ele estava entregando a sua vida pelo meu e pelo seu pecado. E nós saímos com as bênçãos provinda da cruz, o perdão e as promessas. Não olhando para Cristo, nós vemos que ele foi como cordeiro, não abriu a sua boca. Quando mata-se um cordeiro, o cabrito, ele berra, ele grita. O cordeiro, ele só geme, ele não grita, não faz nenhum alarde. Cristo, ele entregou a sua vida a favor do meu e do seu pecado, sem questionar. E nós vemos aqui, meus queridos, que Cristo morre, mas ao terceiro dia, ele morre como cordeiro. E ao terceiro dia, ele ressuscita como leão. Nós vemos que ele é o leão da tribo de Judá. Está vivo, venceu a morte. O cordeiro que iniciou seu sacrifício lá na saída do Egito. Agora ele sai como vencedor na ressurreição após a sua morte. E ele pôde bradar: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem todo o poder. O nosso cordeiro, agora como leão, aleluia, ressuscitado, vivo eternamente. Amém? O simbolismo do cordeiro. Que Deus te abençoe. Não perca o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a Páscoa. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe de uma maneira especial.